Revisão e conclusão. Ok? Nós vamos passar algumas coisas aqui. Nós não vamos investir muito tempo nessa parte aqui. São 5 slides aí. Mas uma das coisas que o Tiago coloca aqui, na minha está na página 253, a nota de rodapé. O que as pessoas mais vão lembrar de um sermão? O que vocês acham? Ilustração. O que mais? É uma frase de efeito, né? Que você criou a partir da mensagem central e que a pessoa teve relevância para ela, a aplicação na vida dela, que ela vai usar. Depois disso? As piadas lembram todas. Ele está em primeiro lugar, né? Histórias pessoais, que às vezes é tão impactante. É verdade, né? Qual vocês acham que é a coisa que talvez as menos vão lembrar? Menos vão lembrar? Os pontos. O texto. Às vezes sim. O Tiago coloca uma sequência, ele tira isso de um outro livro dele sobre ilustrações. Ele coloca uma ordem assim: algo marcante da entrega, pode ser uma história, pode ser uma frase, alguma coisa. Segundo lugar, material de conclusão, como você terminar, vai ser a segunda coisa mais lembrada. Material de introdução, depois disso, talvez aquela captação forte, tudo, a historinha, a piada, né? Não sei. Ilustrações, especialmente da introdução ou conclusão. Aplicações específicas. E ele diz, especialmente se fortemente concordam ou discordam. Então, na verdade, nem são aquelas aplicações que realmente vão fazer talvez tanta diferença. Falando em termos humanos, tá? Mas aquela aplicação que ele fala, é isso mesmo, eu faço isso, né? Legal, não fez diferença porque ele já faz, né? Ou aquela fala, não, de jeito nenhum, o pastor está errado, não é isso, e ele não vai fazer. Então essa também ele lembra. As aplicações que de fato ele deveria fazer e talvez concorda, é mais difícil. A ideia básica do sermão, olha onde está na lista. 6º lugar, uma ideia interessante da mensagem. Um ponto principal, talvez uma das ideias da estrutura. Um conceito expositivo. Isso nos desafia, né? De novo, às vezes até desespera um pouco. Isso em ordem de... Na ordem, na visão do Tiago. A ordem, o que as pessoas mais e menos lembram numa mensagem. Agora, de novo, nós estamos falando em questões de oratória, né? Não estamos falando aqui necessariamente daquilo como o Espírito Santo vai usar e agir, e é por ele que nós estamos pregando. Mas, quanto aqui, de novo, conclusão e revisão são questões mais de oratória, para sermos, quão mais possível, vasos preparados nas mãos de Deus para pregarmos fielmente e com clareza a palavra dele. Mas isso já nos chama a atenção para algumas coisas. E uma das coisas que chama muita atenção é que a conclusão é muito importante. E infelizmente, e eu faço por mim mesmo, é uma das coisas mais negligenciadas no preparo do sermão. Alguns acham que você deveria preparar a sua conclusão primeiro e depois desenvolver o restante do sermão. Isso eu acho, o Tiago coloca muito idealista, né? Pensar no final da história. Escrever a conclusão primeiro e depois você escreve o restante do sermão. Depois, na parte homilética, né? Você estudou o texto, aí você escreve a conclusão. Por quê? A conclusão tem o quê? Onde você quer chegar, aplicação final, verdade final, beleza. Então tem um certo sentido. Então onde você quer chegar, a conclusão forte, aí você desenvolve todo como chegar lá. Não dá. Pra mim não dá. Se fosse uma pregação tópica, vamos supor, temática, a igreja está passando por uma dificuldade X. Você fala, eu quero atingir esse ponto da igreja. Aí você, inclusive, vai buscar textos que apoiam aquela sua conclusão. Mas uma pregação expositiva, que você está pregando um livro, não tem como você já pensar numa conclusão antes de você desenvolver. Se bem que o que ele está falando é na parte
na preparação da homilética. Isso. No texto, o que eles diriam é, não, você faz sua exegese, você faz toda a sua hermenêutica, beleza, essa é a primeira parte. Depois, quando você for escrever o sermão, depois que você fez isso, escreva primeiro a conclusão, que é já sintetizar tudo o que você estudou, qual o ponto dessa mensagem, qual é a mensagem central, pá, qual a aplicação disso aqui, pá, conclusão, como que eu quero fechar com isso, beleza, agora deixa eu montar como eu vou chegar lá. Então, tem uma lógica, tem, mas não sei se é tão simples. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado, porque cai no erro que eu sei que eu geralmente caio, eu me importo tanto com as outras coisas do sermão, que a conclusão, às vezes, eu olho nas minhas anotações, é só um resuminho dos pontos ou a grande ideia. Às vezes você não faz nem conclusão, você faz a revisão. É só. A conclusão em si. Não é uma exato, não acaba não sendo uma conclusão, ou vai meio que solto aleatório ali na hora. Ao risco de você fazer a conclusão, depois que você fazer todo o resto do sermão, você chega no final e muda a conclusão que você fez anteriormente. E essa é outro perigo que pode acontecer. Por isso, o que o Chapel ele propõe é você faz a sua exegese e você já ter uma ideia para onde você vai na conclusão. Talvez já rabiscar alguma coisa assim, né? Grande ideia, aplicação, onde você está achando que é a aplicação central dessa passagem. E como você quer concluir. Mas aí você escreve o seu sermão e vai já com o olhar para o final. E você vai ajustando, completando, terminando aquilo. Então é um negócio meio híbrido. Antes e depois e durante. E eu acho que toda mensagem, todo preparo é assim. Né? Eu já tentei muitas fórmulas e métodos. Eu não consigo encaixar numa só que é exatamente assim. Faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois. Algumas coisas, claro, exegese mais pro início, né? Homilética mais pro final. Mas às vezes eu estou estudando e já salta para mim uma ideia, uma grande ideia, ou a estrutura, ou já uma aplicação, uma ilustração. Eu anoto. Depois eu avalio. E tem muita coisa que eu jogo fora depois também. Porque eu vejo, não, essa ideia que surgiu naquela hora, antes de eu ter um entendimento completo do texto, não era bem aquilo, então eu preciso revisar. Mas às vezes já teve alguma coisa. Se eu quero esperar só pro final, aí eu já estou cansado. Eu já vi uma pergunta aqui, logicamente muito pessoal, mas a tua convicção é dessa maneira. Na convivência sua com vários outros pastores pregadores, qual é a média que eles podem fazer dessa maneira? A média do... Qual seria o modelo, a forma também dessa maneira? É muito pessoal e varia de pessoa para pessoa e de mensagem para mensagem. Mas uma das coisas básicas para entre expositores, eu acho que seria justamente isso. Claro, primeiro, exegese do texto, ler o texto muitas vezes, entender o texto, estrutura do texto, com uma folha em branco, anotando coisas que vêm à mente. Vem uma aplicação, vem aqui, vem uma ideia de como ajudar uma explicação, vem uma ilustração, vai anotando, vai jogando lá tudo que vem. Enquanto isso, procurando nessa exegese, procurando as coisas básicas do meu sermão. A verdade central, a mensagem central, a grande ideia, procurando o FCD, né, qual o problema do texto, junto com a verdade, o problema e resposta, a estrutura do texto e a aplicação. Estou procurando algumas coisas na minha hermenêutica. Enquanto isso eu estou jogando para dentro da minha folha, então muito disso, e aí depois então organiza isso de uma forma apresentável. Primeiro faz a miscelânea. Primeiro claro, é estudar o texto, depois a homilética. Só que entendendo que isso é um fade, né? Ela não é tão seca. Enquanto eu estou fazendo isso, faço aquilo. Mas depois, quando eu estou fazendo a homilética, às vezes eu me deparo com uma coisa que ainda não ficou claro para mim, eu preciso voltar para cá. Então, não é uma coisa tão fechadinha, né, na prática. Embora, claro, primeiro eu preciso estudar o texto, depois preparar o que eu vou falar, né? Tem alguns livros que têm umas ideias muito boas para isso ainda. Aqui o do Chapel, ele tem... No português tem os apêndices, no final? Ele tem um apêndice, eu acho, sobre isso. Ele menciona isso durante o livro, ele fala que no final tem a forma de você... Isso.
velório, casamento, métodos de apresentação, métodos de preparação, apêndice 3 no meu. Tem um 9. Que tem aqui. É isso. Preparação espiritual, depois ler e digerir o texto, identificar o FCD, pesquisar o texto, considerar aplicações específicas, coletar o material de desenvolvimento, desenvolver o sermão, criar um esboço homilético e assim por diante. Vocês têm isso aí também? Tem, né? Então, ele tem uma proposta bem interessante, bem completa aqui. Ok, então, seja como for, o problema também de só deixar a conclusão para o final é que a gente chega no final já esgotado e cansado, já fez tanto trabalho no texto que aquilo que é uma das coisas que as pessoas mais vão lembrar, o impacto, fica lá. E aí a gente na pregação faz uma coisa fantástica, introdução, joia e tal. E eu já vi vários seminaristas pregando, eu já fiz isso, e, né, desenvolve muito bem, é legal tal, e assim tem aquele clima que talvez o segundo, terceiro ponto, e morre. Né, e termina aquilo, e daí? Né, ele usa a ilustração de de alguém que está nadando, vindo do mar, e ele fica assim, procurando um lugar, uma praia onde ele possa sair da água, e vai se cansando, vai para lá um pouquinho, volta para lá, e quando, já viram mensagem assim? Não termina? Né, como bons, muitas vezes coloca finalmente, mas não imediatamente. Né? Né? Finalmente, a última coisa que eu queria dizer, e vai amontoando, conclusão, e você percebe que o pregador está procurando aquela frase bem trabalhada que ele não trabalhou é isso que eu queria dizer. Vamos lá. E não chega. Então isso é muito difícil. Aqui a gente tem que pensar e tem que ser trabalhada. E tem algumas formas que nos ajudam nisso. Uma das coisas importantes para a conclusão, e não só para a conclusão, é a revisão. Uma mensagem que tem uma boa estrutura, que tem um desenvolvimento, quer você ir numa direção mais narrativa, que conta uma história que não é, a estrutura não aparece tanto, quer que você vá mais no sentido clássico, como o Chappell apresenta, e o Robinson apresenta, de ponto, tal, bem bonitinho, organizadinho. Seja onde for, você precisa mostrar onde você está no percurso, dar um mapa para os seus ouvintes. Às vezes você vai querer dar esse mapa no início, e já fica claro, a gente falou isso na outra vez, eu acho, um pouco. Um mapa agora, olha, nós vamos falar disso, disso e disso. Então, ao princípio, diga o que você vai dizer, diga o que está dizendo, e diga o que você disse. Né? Então, olha, nós vamos falar tal, nós vamos falar disso aqui. Nós já falamos o ponto primeiro, agora que é tal, agora vamos falar o segundo ponto. Nós já falamos o primeiro ponto que é isso, o segundo ponto que é isso, lembrando que nossa grande ideia é esse. Agora o último ponto, né? Claro, eu não quero usar ponto para tudo, né? Aí usa a frase de transição e tudo mais. Mas o pessoal consegue se identificar onde nós estamos. Peraí, isso que ele falou agora, esse é um subponto ou esse é um novo ponto grande? Ponto principal? Sabe a hora que o sermão vai acabar? Também. Onde nós estamos? Né? Porque às vezes um dos problemas de você ser organizado demais é também o pessoal se perder. Se você tem ponto 1, 2, 3, mas aqui você tem A, B e C, e aqui você tem 1, 2 e vai. Você, sei lá, até nesse A, B e C, que talvez você deve ter isso, mas você tem que tomar cuidado como você vai comunicar isso. Porque de repente você está colocando dentro do ponto 1, subponto, o pessoal se perde. Né? PowerPoint ajuda com isso.
Você pode fazer isso aí, mas está lá. Então a pessoa sabe que você está ainda aonde você está. Mas você colocar entre eles, dependendo da forma que você vai falar, você revisa. Olha, nós estamos falando nossa grande ideia, né? Estamos pá. E nisso nós já vimos isso e agora nós vamos ver isso. Outra forma, e vai fazer essa. No final, ajuda muito você concluir, parte da sua conclusão ser uma revisão daquilo que você já falou. Onde nós andamos? Ok, olhando para trás agora, nós vimos essa verdade central sustentada por 1, 2, 3 ou 4 tal. E por isso, sei lá, aplica tal. E é isso. Ok? Como que é aquela provérbio? A repetição é mãe da sabedoria. Por onde nós passamos? O que deve ser repetido? O que deve ser revisado? A repetição te força a analisar na sua mensagem o que é o mais importante. Um ponto resume o ponto. E a grande ideia. Porque senão você fica repetindo muito, você quase que faz o mesmo. Você reprega, né? Reprega o meu ponto 1, por exemplo. E aí fica cansativo, né? Fica. E até no final mesmo, quando você vai fazer a conclusão final, você vai repetir. Aí falar no ponto 1 a gente viu isso, e ele começa de novo. Exato. Então, mas ele já pregou isso. Eu estou falando tudo de novo. Se a gente tiver pontos e grande ideia bem trabalhadas, aquilo é suficiente. Na conclusão, é legal fazer uma revisão um pouco mais completa, mas de novo não comprida, nem nada. Que eu colocaria 3 coisas. Problema do texto, que geralmente a gente trabalha lá na captação, né, ou de alguma forma. Qual é o FCD? Nós vamos trabalhar isso aqui mais para frente hoje, um pouco mais a fundo, mas nós já conversamos sobre isso. Ok? Por que eu estou vendo esse texto? Qual é o problema do homem que esse texto apresenta? A solução do texto, a grande ideia. Ok? E aí, os pontos principais do texto, a estrutura. Então nós vimos, diante de um mundo em que seguir a Jesus significa renúncia, tal. Ele nos dá, e por isso não, o que nós vamos? Negar-se a si mesmo. Seguir, tomara que você... Sei lá, e a gente coloca isso, e aí, claro, você vai querer fechar com uma aplicação. Pastor Davi, Sim. Na prática, Lógico. o Espírito Santo é que manda, mas qual é o tempo que, em média, não cansa o ouvinte? Na conclusão? Não, eu digo o sermão inteiro. Isso é... 40 minutos. Chove ou não chove? Vê bem, tem o pastor Marcos prega 1h15 e não cansa nada. Coisa... Tem muitos fatores aí. É impressionante. Agora tem pessoas que pregam 30 minutos e já está ali. Não é demais. Quais seriam os fatores do tempo do sermão? Vamos pensar os fatores para isso. Hoje as pessoas têm um nível de atenção muito curto. Então, público. Qual o número de atenção deles? A tecnologia fez isso. Hoje as pessoas não conseguem ver um vídeo de 5 minutos. Tem que ser tudo muito rápido. Tem que ser que nem o Facebook. Você vai passando, vai dando scroll lá, vai vendo as coisas curtindo. Tem que ser tudo muito rápido. No máximo as pessoas sentam para meia hora, 1 hora para ver um stand-up comedy. Mas boa, a gente poderia fazer isso, né? Não. Aí começa a se levantar e pegar água lá no bebedouro. É interessante o lance dos soundbites, né? Um verbete, é isso que chama, aqueles 30 segundos, aquela propaganda e que até na televisão eles precisam mudar o foco da câmera de 3 em 3 segundos, alguma coisa assim, né? Porque a nossa atenção realmente acabou. Tem um livro clássico que eu não li ainda, mas já vi citado muito, que é Amusing Ourselves to Death. Já deve ter em português isso aí.
nos entretém até a morte, alguma coisa assim. Em que um cara, eu acho que nem é crente, mas ele é um texto muito importante no meio da comunicação, sobre os perigos dessa nossa cultura, e até, por exemplo, do jornal. Porque a mídia que nós utilizamos reflete a importância do conteúdo. Então, um vídeo, um jornal, ele trata de vida e morte, de coisas grandes que estão acontecendo em 30 segundos, e já passa para um intervalo, passa para uma propaganda, passa para outra coisa, e aquilo... Não há tempo para absorver o que está... Você não absorve, e consequentemente você está tornando aquilo raso, você está superficializando e diminuindo o valor da vida e da seriedade daquelas coisas. Então, e por isso que assim, teologia, a gente quer teologia em, aquela coisinha assim, bonitinha, legal, um vídeo, ou até uma frase, uma foto inspirativa, alguma coisa assim, que tem o seu lugar, não vamos jogar fora. Isso aí é um meio interessante, mas a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando de verdades eternas que só com texto que pode dar o peso adequado para aquilo. Antigamente, eu estava lendo um livro sobre biografia de Abraham Lincoln, e as eleições da época era de 1860 mais ou menos. O candidato não saía para fazer campanha de jeito nenhum. Isso é bom, né? Ele não pode, por quê? O pessoal ia falar: peraí, você está falando em favor próprio? Você é muito arrogante. Imagina só, que mundo, né? Que mudou. Então ele ficava em casa, às vezes escrevendo artigos, as propostas deles, artigos assim, coisas complexas, panfletos que saía para as pessoas liam de fato, e os amigos dele, aqueles que confiavam nele, os aliados políticos dele, que saíam e falavam bem dele, por que ele devia ser eleito. E aí quando tinha debate era assim: primeiro candidato fala durante 1 hora, segundo tem a réplica de 1 hora. Assim, o debate era o dia todo, ao ar livre, e o pessoal quieto e analisando o argumento, o conteúdo, as propostas, e era um negócio assim. Nossa, imagina a Dilma falando 1 hora. É o tempo do mar. Aquela pilinha. Bom, ainda parece que tá, né? Enfim, mas às vezes então, uma coisa do tempo é o valor do conteúdo. O sermão é um meio de comunicação ordenado por Deus para valorizar, transmitir a sua palavra, que é escrita. Isso aí, eu acho que essa questão da atenção é uma estratégia muito clara de Satanás, que Satanás trouxe para o mundo, porque com a tecnologia, os avanços todos, televisão, internet, isso tudo é muito útil, mas Satanás vem e transforma isso para o mal, porque as pessoas não refletem mais hoje. Exato. Você falou a questão das propagandas, está tudo muito rápido. Do jornal, você vê lá, morreu tal fulano, a chacina, não sei o que lá, pum. Hoje nós vamos ver futebol e o Corinthians meteu. Gente, precisa refletir acerca da vida, acerca das coisas, das informações que não são... As pessoas recebem isso, se é que recebem, só parece que se desliga o cérebro ali na frente da televisão, do meio de comunicação, e pronto, e as pessoas... Você fala acerca de onde viemos, de salvação, de futuro, de alma. Eu vou pensar acerca disso. Eu vivo num mundo que o prazer está aí para ser utilizado, desfrutado. Então. Eu não acho que a gente tem que cair, então, por exemplo, não devemos usar o vídeo, né? Corta. Mas são meios que a gente pode usar para nós, mas realmente a gente tem que tomar esse cuidado. E isso, essa semana o Helder estava dando umas palestras lá em um livro de Juízes, e ele falou exatamente isso. A gente é uma época
pós-moderna em que nunca teve tanta informação. Em que o que é? Cada 7 anos parece que a informação que existe dobra. Mas as pessoas têm mais e mais informações, mas não sabem interpretar as informações, não sabem refletir, lidar com aquilo, né? A gente não para e daí? E isso? Eu quero saber qualquer coisa, eu entro e saio. Eu posso saber tudo, mas conhecer e entender. E normalmente, pastor, são informações chocantes, rasas, 2 minutos de informação e 3 ou 4 minutos de propaganda. Prende atenção, você espera alguma coisa, é raso. Então, uma das coisas, a gente tem que... Aqui existe uma tensão. Nós precisamos entender a grandeza do nosso conteúdo, mas as limitações do nosso público. Mas esse público também pode ser doutrinado. Pode. Então isso aqui, existe um aspecto de transformação aqui. Você consegue, por exemplo, na redenção, que é acostumada a sentar 1 hora e ouvir um sermão, e você não vê no final do culto ninguém reclamando, nossa, o pastor pregou 1 hora. Então vamos colocar aqui. A controvérsia. Ele vai sair aqui falando de espiritismo. Aqui há a questão da cultura da igreja também aqui. Sim. Então a gente tem que pensar essas coisas e avaliá-las com sensibilidade e seriedade. Então é difícil fazer uma exposição bíblica em menos de 40 minutos? É muito difícil. Tem gente, agora vou dizer, tem gente que consegue. Tem exímios comunicadores que conseguem. Agora eu não consigo, né? Agora igrejas que já estão acostumadas, educadas a sentar e ouvir a palavra de Deus por um tempo mais adequado, que realmente dá tempo de trabalhar, porque você, com menos tempo, você vai ter que cortar alguma coisa. Agora, a gente tem que ter sensibilidade também de não achar que todos nós somos pastor Marcos Rinconado, né? E que ter essa habilidade de comunicação, de prender a atenção por esse tempo todo. Isso é uma coisa para chegar. Isso é uma coisa para... Né? Eu estou falando 15 minutos, já tem gente da minha... Não, é chegar, é um bom senso na cultura. Quem está ali, né, se eu estou falando para crianças, adolescentes, jovens, adultos, quando eu estava mais próximo, pastoreando os adolescentes ali na Piba, a gente estava, mesmo mensagem, estava mostrando na base de 45 minutos. E eles já estavam acostumando com isso. Beleza, dá para se chegar lá. É uma questão de cultura. E às vezes você fala menos, o pessoal vai, já? Né? Como? O pastor Jair Moreira é craque, 30 minutos. Ele não passa disso, impressionante. E comunica, e conta. Então. Agora é engraçado que realmente alguns dizem, né? Um sermão curto não é de todo ruim. Pode ser péssimo, mas pelo menos foi curto. Né? Mas você não quer que chegue àquele ponto que o pessoal está orando contra você, né? No início está orando por você, depois com você, depois contra você. Senhor, fecha a boca. Então eu acho que isso é uma questão. Eu acho que tem que avaliar essas coisas, né? Eu pessoalmente, uma das coisas que eu mais vejo na disposição bíblica é na faixa de 45 minutos. Mas tem mais, e eu reconhecendo, tem casos mais e casos menos, mas geralmente o que foge muito disso se trata de gente muito boa na comunicação, para prender gente por esse tempo ou para resumir verdades profundas em menos tempo. Então, talvez diria isso, né? Desse tempo talvez é para nós meros mortais, né? Saindo disso para 1 hora ou meia hora é gente que realmente tem uma capacidade que deve ser nosso alvo, né? Eu me esqueço de uma vez que o pastor Marcos falou assim, né? Eu ia pregar, todo mundo pregar na igreja, tudo, depois o convite foi assim,
não mais que 40 minutos, você não tem conteúdo teológico para falar tanto. Não brincando, ele tem essa liberdade comigo. Você não é 7 caixas. Você não é 7 entendeu? Mas eu entendi muito o que você tá, realmente não tem. Não começou a voz de pregador, né? A primeira, então, não estava começando até. Realmente. Tem que se silenciar. E aí a tensão de que quanto mais a gente começa a pregar, a gente percebe que tem mais a falar, e a dificuldade de, às vezes, a gente acha que tem muito o que falar e estamos prendendo o pessoal e não estamos não. Né? E às vezes, no início, primeiras vezes que eu pregava, eu lembro que a minha maior dificuldade foi: o que eu vou falar durante 30 minutos? Né? Lembra a primeira vez que você pregou? Não foi assim? 30 minutos, o que eu vou encher? Não sei. Hoje, assim... Já deu isso, tem tanta coisa que eu queria falar ainda e tal. E não que eu tenha um conteúdo teológico para falar tudo aquilo. É que eu enrolo. Né? Eu preciso ser mais objetivo. O pastor fala. O pessoal não está aguentando mais. Faz muita digressão, né? Então. Você fez agora há pouco aí. Exato. Digressão. Exato. Mas Tá bom, desculpa. Já tá olhando bom. Tá bom, almoço. Continua com as digressões, tá muito bom. Beleza. Tô com você, né? Então, voltando, aqui a gente tá falando de revisão. Bom, é isso aí, voltando. E agora, se eu falar uma coisa, uma digressão que eu já digredi na outra vez, me pare, por favor. Ok, dentro disso, conclusão, que é relacionado à revisão. Algumas dicas, e eu quero dizer que muito do meu material hoje, eu peguei do meu pai, só coloquei o Júnior no final. Nas matérias de homilética dele, que me ajudou muito na preparação de hoje. Que Deus o tenha lá na Zâmbia. Zâmbia, chegando lá hoje. Ok, a conclusão, idealmente, deve ser o clímax. Um dos motivos é que a gente viu é uma das coisas que as pessoas mais vão lembrar, humanamente. Então a gente quer que contenha as informações principais da mensagem e junto com isso a aplicação. E daí? Não necessariamente a conclusão, quer dizer, a aplicação só ser na conclusão. Porque às vezes guarda tudo para o final, às vezes é possível, mas parece que durante a mensagem falta ganchinhos das pessoas. Legal, pastor, você está falando tanta coisa para mim, mas e daí? E tudo bem, a gente pode colocar no final, deve colocar no final, mas é bom colocar algumas coisinhas ao longo da mensagem. O Brian Sharp até comenta sobre isso. Ele fala que você pode escolher no seu sermão colocar as aplicações durante os pontos ou no final. Exato. Aí dependendo do tema que você está trabalhando. E você tem que entender os prós e contras de cada um. Sim. Né? Se você vai colocar durante, tenha alguma coisa no final também, para não cair só um... Senão não tem nada novo. Se você colocar só no final, lembre que você pode estar pregando muitas verdades, você está acumulando muita coisa que não está ajudando tanto essa reflexão prática, que poderia ter algumas coisinhas ao longo para depois você fechar bem forte, mas então, você vai ter que lidar com essas questões e difere de mensagem para mensagem. Deve ser objetivo. Não deve ser aquela coisa que prolonga. Quando a pessoa... cuidado com o finalmente. Terminando. Você falou terminando, todo mundo está olhando para o relógio. Estou terminando, mais 15 minutos. Aí acabou, você destruiu a mensagem. Você vai finalmente, é finalmente mesmo. É o último texto mesmo. Finalmente você não tem mais 15 segundos para falar. Né? Acabou. E deve ser objetivo, então não deve ser uma coisa longa, talvez menor que os pontos principais, né? ou o máximo tamanho de um ponto você quer fechar. Mas isso, de novo, isso é um pouco relativo, mas você tem que tomar esses cuidados. Deve ser planejado. Essa para mim é um desafio, porque às vezes fica para o final, joga lá alguma coisinha. Se você conseguir terminar pensando como um clímax ali, que tudo que você falou na mensagem fechou para levar ao coração o que de fato você quer falar, aquilo ajuda muito no impacto
da mensagem. Resumir a mensagem, nós já falamos. Deve aplicar o texto. Muitas vezes, talvez a sua maior aplicação, mais contundente, vai ser aqui. Eles vão sair com o quê? O que eu faço com isso tudo? Deve fechar o círculo. Isso, se possível, ajuda muito. É muito interessante você buscar pensar na sua introdução e sua conclusão juntos. A sua captação e conclusão. Se você conseguir abrir uma história, uma ilustração no início, que você retoma na conclusão, é show de bola. Às vezes é difícil fazer isso, e nem sempre seja necessário. Mas você começou, lembra? Você começa com a captação, aquilo chama a atenção do pessoal, mostra o FCD, mostra o problema desse texto da nossa vida, aponta a solução, começa a trabalhar o texto. No final você volta lá, lembra aquele problema? Veja só, nós vimos a solução, você fechou o círculo. Você começou o problema do homem, expôs o texto, a solução, a graça de Deus, o que nós devemos fazer com isso, e termina mostrando esse todo, fechando talvez com uma mesma história, como um twist, né? uma mudança, um relance. Eu vou mostrar umas tentativas disso. Isso ajuda muito a dar uma coesão, fechar bem sua mensagem, não fica um negócio solto no ar, pairando. E também que nós vamos trabalhar bastante ainda hoje, deve apontar para Cristo. Eles saem da porta com quem? Exato. Consigo mesmos ou com Jesus? Eles saem simplesmente, essa semana vou ser um crente melhor. Ou saem com, vou viver a vida cristã com Jesus na dependência dele, em obediência e fé, naquilo que ele pediu de mim. Deixa eu mostrar alguns exemplos, que acho que é mais fácil tentar algumas coisas aqui. Primeiro, um texto que eu trabalhei com os adolescentes um tempão atrás, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Deixa eu achar aqui. Eu já mostrei isso para vocês? Não. Pode Você mostrou algumas, se você não lembra, eu não lembro, então podemos fazer tudo de novo. Eu anotei vários para mostrar outra vez, mas eu lembro que alguns daqueles eu não mostrei, e eu mostrei outros que não estão na minha lista outra vez. Essa noção de rei. A primeira vez 5 de Naamã, né? Foi isso. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, você lembra o texto, né? Quiser abrir lá? Deixa eu achar aqui no esboço desse. Aqui. Ok, texto muito conhecido. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Aí vai em diante, saiba controlar seu corpo, ninguém prejudica o seu irmão, o Senhor castigará essas práticas, tal. Nesse sermão eu tentei trabalhar da seguinte forma. Comecei com uma história inventada, né, sobre na época da Revolução Industrial. E imagina uma menininha que naquela época as crianças trabalhavam, mas ela ainda não tinha idade para ir já para as fábricas, lá na periferia de Londres ou de São Paulo, das grandes cidades afetadas pela Revolução Industrial, totalmente tomado pela poluição, pessoas trabalhando 15 horas por dia nas fábricas, condições terríveis, morando em condições terríveis, o esgoto aberto na rua, e as crianças largadas a si mesmas durante o dia, tentando brincar na lama. E uma menina chamada de Lilian, ela um dia ganhou um presente do seu papai. Ele chegou em casa tarde do serviço e deu para ela uma rosa, uma flor branca, pura, um contraste com a poluição cinza e o bairro de concreto em que eles moravam.
E ele pediu: eu quero que você guarde isso para mim, com todo carinho, que é um presente meu para você. E no dia seguinte ela quis levar mostrar para os seus coleguinhas, tal, e todo mundo amou aquela beleza de natureza num lugar totalmente sombrio. E vários queriam segurar e ver, ou até ter uma pétala daquela flor. E foram tentando convencê-los a dar um pouquinho para eles. Né? E de início não, ela lembrou que o pai pediu para guardar aquilo para ele, mas daqui a pouco ela deu um pouquinho para uma amiga, né? Aquele menino com um sorriso bonito, em troca de um pedaço de chocolate, alguma coisa assim. Até que passou alguns dias, seu pai veio e pediu de volta. Quando ela foi buscar, só o que sobrava era um pedacinho de mato. E Lilian e seu pai choraram com a tristeza da pureza que se foi. E aí, entrando no contexto da época dos Tessalonicenses, a grande ideia: o crente santificado lida com o sexo, com abstinência, autocontrole e amor, porque a sexualidade é algo belo, puro, que Deus nos deu para guardarmos, ser utilizados da forma dele. E aí o desenvolvimento trabalhou com 3 flores no texto: a vontade de Deus, nossa santificação. Então, a abstinência da imoralidade sexual, autocontrole e amor mútuo. E aí, algumas coisas práticas que pensando em adolescentes aqui. O crente santificado lida com o sexo, acho que eu colocaria aqui hoje, com a imoralidade sexual, com a abstinência, autocontrole e amor. E aí, na conclusão, depois de trabalhar tudo isso, na minha conclusão, eu trabalhei o versículo 8. Rejeitar estas instruções é rejeitar a Deus. E é como você gritar no rosto de Deus: longe da minha vida, você não tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero. Trabalhei em algumas aplicações que eu na época estava me preocupado muito nos adolescentes, essa comunicação, que a gente comunica a imoralidade sexual, nossas palavras, de o que nós falamos no Facebook, na época que eu preguei isso a primeira vez, era Orkut ainda, beijos e beijos, quero estar com você, tá jogando palavras de amor e compromisso, comunicando para todo mundo quem você gosta, está apaixonado, a impaciência de esperar e curtir o momento que você está esperando, o momento do namoro, ficar, pressão do grupo, interesse, várias coisas. Trabalhei um pouco na conclusão a esperança daqueles que já caíram. 1 João 1, 8 e 9, que Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Então Deus dá uma segunda chance para crescermos, embora existem consequências, mas aí termina, conclusão, finalzinho mesmo, eu não falei terminando as outras vezes, tá? Lilian ganhou uma flor nova de seu pai. Essa vez ela tomou muito cuidado para não dar para ninguém. Mesmo com toda a sujeira à sua volta e a pressão de todas as outras crianças, ela foi firme. Teve vezes que ela teve que ficar sozinha, e outras vezes chorava pela forma que era tratada e por causa das crianças que jogavam lama tentando sujar a sua flor preciosa. Mas no dia que seu pai pediu a flor de volta, ela apresentou a flor branquinha, perfeita. Então seu pai tomou e deu para ela um buquê de rosas lindas e perfeitas. Vale a pena esperar. Vale a pena se manter pura. O crente santificado lida com a imoralidade sexual, com a abstinência, autocontrole e amor. Isso. Então, aí você pode levar, né? Eu levei a primeira vez um buquê mesmo e estava escondido e mostrei assim. A ideia de na conclusão, nós queremos tratar, nas aplicações, não queremos tratar simplesmente, não vamos falar mais disso depois, uma lista de afazeres, mas nós queremos afetar a mente, o coração e a prática.
não do emocionalismo, não de apelação, mas que as nossas afeições sejam movidos pela verdade da palavra de Deus. E se a conclusão puder chegar nisso, não só o que eu faço, que eu vou fazer, porque e me motivando a isso pela graça de Deus, do que eu estou vendo no texto, do amor de Deus, e não simplesmente não faça sexo antes do casamento, não fiquem. Eu falei isso, eu falei, mas por quê? Porque Deus te deu algo precioso, e é o que o texto está dizendo. Então essa é uma ideia, mas viram, começa a história no início que termina triste. No final você coloca talvez a mesma história ou uma outra parte da história para fechar. Não dá sempre para fazer isso, mas quando dá, ajuda na concepção. E agora? Onde eu estou? Ok. Eu tenho dificuldade, eu tiro daqui, eu não vejo mais onde eu estou. Deixa eu mostrar outra ideia um pouco diferente desse. Filipenses 1, 3-8. Acho que esse eu não mostrei para vocês ainda não, né? Não tinha pregado isso ainda na última vez. Me fala se eu já contei alguma coisa aqui que eu estou sendo repetitivo. Né? Eu estou mostrando esses exemplos e por favor me entendam. Eu tive que revirar muito para achar algum exemplo bom que talvez servisse. Eu só estou colocando porque eu acho que na homilética a gente pode descrever muito, mas mostrar às vezes explica muito melhor do que nós estamos falando. Então, essas são tentativas minhas nisso aí. Filipenses, sim. Uma coisinha agora. Qual as fontes que, claro que o Espírito Santo te iluminou, agora essa história você tirou de onde? Criei. Criou. Investi tempo pensando aquilo. E esse é um dos grandes desafios, é o tempo para pensar nisso. Então, posso, 2 desses, teria mais 10 para cada um desses em que eu não tive uma boa captação e conclusão. Né? Tem algum site, alguma coisa, algum livro? Livros tem. Tem muitos. De ilustração, de tudo. Mas sabe, eu já perdi tanto tempo em cima desses livros. Eu tenho um lá de acho que 5.500 ilustrações. Cerca um. E batidas. Se eu já usei uma, foi muito. Mas é vivência. É vivência. Isso é uma coisa, eu acho que ali ajuda pastoreio, ajuda criatividade, ajuda você estar lendo de uma forma ampla. E existe a questão de você estar também em contato assim, com a cultura, de uma forma saudável, equilibrada, de você saber o que está acontecendo e para você o Jay Adams fala de você ser o exegeta do texto, mas também ser exegeta do povo, né? E saber o que está acontecendo para você trazer o texto aqui para eles. Então tudo isso faz parte, toda a homilética faz parte disso. Então histórias que você viu, alguma coisa atual, alguma coisa que você leu, filmes também. Tem que ter cautela, filmes tem que ter muita cautela. Eles são bons, às vezes muito bons, às vezes dá para mostrar, já usei isso. Mas a cautela é que se você está promovendo um filme, você pode promover tudo que está naquele filme? Né? Normalmente não. Então assim, isso não significa que não posso usar, mas você vai ter que ter essa sabedoria do que, como. Ok, eu vou mostrar essa cena, irmãos, essa cena é interessante, o resto do filme não, sei lá, alguma coisa assim, mas essa cena ilustra muito bem. Você vai ter que trabalhar muito bem isso aí, né? Filipenses 1, 3-8 aquele texto no 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele explica a alegria, Paulo explica a sua alegria com os filipenses por causa
da participação do Evangelho, ele sustentando o ministério de Paulo, apesar dele estar preso em Roma e assim por diante. Você lembra desse prédio em Atibaia? Lembro. Né? Quantos anos aí estava parado? Ficou tempo. Onde que é isso aí? Era em Atibaia. Não, mas é o Faro. Ah, não tem mais. É o Hotel Faro. Então, aí que tá. O Hotel Faro? Esse foi esse ano. Eu passei um dia desses lá no centro de Atibaia. Fazia muito tempo que eu não ia para aqueles lados. E de repente eu vi, onde veio esse prédio mais bonito? Não esse, não, mas o que eu coloquei? Como no contexto de Atibaia, nada mais deprimente do que uma obra abandonada. E aí lembrando, às vezes no centro de Atibaia, lembra aquelas fábricas antigas? Né, que tinham lá, tomavam um quarteirão inteiro e anos abandonado. Esse prédio no centro de Atibaia, uma coisa horrível, você olhava totalmente abandonado, feio, uns 20 anos. Assim. Pelo menos, desde que eu me lembro, por gente, tá aí. Feio, perigoso, triste, e geralmente reflete o fato do quê? A falta de recursos ou a falta de interesse do construtor. Essa é a minha captação. FCD. Nós sabemos que a salvação é garantida uma vez por todas pela fé em Cristo Jesus. Beleza. Então começa um processo de santificação em nossas vidas, sermos cada vez mais parecidos com Jesus, mas às vezes surgem dúvidas. Será que a obra de Deus em minha vida está abandonada? Deus ainda está trabalhando comigo? Será que já fui longe demais? Tenho dúvidas da minha salvação, às vezes eu não sinto nada. Deus ainda está trabalhando na minha vida ou Ele me largou no caminho da santidade? Mudança é tão difícil, truncada, caio em tantos erros. Vejo outros crentes tão alegres, envolvidos e maduros e me vejo tão longe. Será que um dia eu chego lá? Eu não leio, tá? Minha captação, porque eu não vou lembrar todos. Aí, eu lembro quando eu era adolescente que eu ficava às vezes desanimado, achando que meu crescimento espiritual estava muito devagar. Eu perguntava, mas vocês estão vendo alguma mudança? Eu sou crente mesmo, está mudando alguma coisa na minha vida? Essas dúvidas que tantas vezes, algum momento em nossas vidas, nós questionamos. O que é que demonstra o progresso da obra de Deus em nossas vidas? No meio de suas dúvidas e desânimo, ouça a alegria, gratidão, empolgação e certeza de Paulo ao falar uma igreja muito querida. Aí abre lá um texto de Filipenses 1, 3-8. E nós vamos trabalhar as alegrias. Paulo tem alegria por duas coisas, que podem transformar sua dúvida em perseverança leve. Alegria pela promessa de ação completa. Aí está no versículo 6. Aí, às vezes eu falo de hobbies que a gente começa, projetos que em casa a gente começa e não termina. Só que é diferente. Com Deus, se você olhasse um quadro assim, incompleto, você diria que o pintor não tem habilidade? Ele é um péssimo pintor? Não, o que você diria se você visse um quadro assim? Ou não deu prioridade. Será? Pô, ele não terminou ainda. Não terminou ainda. Você pegou o início do processo. Você está largado há muito tempo? Talvez sim, né? Preguiçoso. Mas se você começa a olhar e ver algumas áreas, não está completo ainda, mas você vê algumas áreas que já tem o toque da mão do mestre, você tem certeza que ele vai terminar. Ainda mais quando nós estamos falando de Deus. E essa é a questão de que Paulo tem alegria pela promessa de ação completa. Deus, o grande artista que começou a obra, ele vai terminar. Ele vai concluir isso na sua vida. E nós temos isso em Romanos 8, 28-30, diz a mesma coisa. Segundo lugar, Paulo tem essa certeza porque ele vê a cooperação deles no Evangelho, já vê parte dessa obra completa, ele já vê algo acontecendo. Então a obra não está abandonada. Por exemplo, se você vê essa cena, o que você diz? Está abandonada essa obra? Não. Mas está pronta? Não. Você sabe que tem um construtor que está ali agindo. Agora, se você vê essa casa, está abandonada. Então, às vezes a gente olha para a nossa vida e não vê aquele prédio já completo, bonitinho, e a gente fica na dúvida. Será que Deus está fazendo uma coisa?
Mas Paulo olha para os filipenses e fala da cooperação deles no Evangelho. Eu estou vendo o crescimento na sua vida e tenho então convicção de que Deus vai terminar essa obra em vocês. Porque eu já estou vendo uma mudança. Vocês não estão no prédio abandonado. Isso é do que eu lembro. Deixa eu ver aqui. A conclusão. Nós não somos uma obra abandonada. Aquele prédio no centro de Atibaia foi comprada, renovada, construída e hoje é um prédio muito bonito. É o mesmo prédio, incrível. É que nem o Holiday Inn aqui. Eu cresci, eu era molequinho, eu passava na Marginal ali com meu pai, eu via, era só aquele esqueletão. Era pior do que isso aí. É impressionante. Eu tomei um susto quando eu vi isso. E aí, Deus não faz nada pela metade. Deus tem usado as vidas. E eu pergunto, você tem participado da obra do Evangelho? Isso é uma evidência que a construção não parou. Deus forma, fruto e assim por diante. Para terminar, regozije, participe, confie, sabendo que pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto Ele guia, Cristo transforma. A participação no Evangelho confirma a obra de Deus na vida do crente. Pessoalmente, uma das formas que eu mais gosto de concluir, para concluir de uma forma objetiva e não procurando onde aterrissar, é com a minha grande ideia. Porque resumi, apliquei, logo, pá, é isso, vamos orar. É isso, minha mensagem é essa aqui. Oi? Vamos orar. Então, vou fechar aqui. Beleza. Então essas são algumas ideias de conclusão e revisão. Vocês vão ver mais sobre isso no Chapel. Ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar sobre revisão, vai falar sobre a exortação final. Ele vai falar sobre você ou entrar como aquela exortação grande que fecha com aquele auge de pregação, quando você bate na mesa e grita. Não. E de você terminar com uma história que liga aquilo mais uma vez ao povo. E aí você vai ter mais dicas aí.